Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia nós vamos adorar ao nosso Deus. E por conta de alguns protocolos dos órgãos de saúde, nosso culto está sendo transmitido agora pela manhã e a nossa escola bíblica dominical está suspensa por um período até que as coisas voltem à normalidade. Nós vamos dar início ao nosso culto desta manhã. Eu quero saudar a todos que estão aqui presencialmente e aqueles também que nos acompanham pela internet, aqueles que estão em casa aí nos acompanhando. Sintam-se todos abraçados, em nome de Jesus. Antes de eu vir para cá, eu acessei a internet e apareceu logo nas primeiras manchetes ali os dados atualizados da pandemia no Brasil. E hoje, o último dado do Ministério da Saúde consta que no Brasil já foram confirmados 1.319.274 casos da Covid-19 e 57.149 óbitos. Eu fiquei imaginando o que essa proporção de pessoas doentes, hospitalizadas e mortas produz de sofrimento no coração das pessoas, dos seus familiares. E eu confesso que eu fiquei sensibilizado com esses números, com essa situação toda. Eu quero convidar para que a gente pudesse orar por essas pessoas, por esses familiares, por aquelas pessoas que estão hospitalizadas, aguardando resultados de exame, que estão vivendo nessa tensão. Então vamos fazer isso. Serve um pouquinho do seu tempo, abaixe sua cabeça, ore a Deus para que abençoe essas famílias, para que o Espírito Santo de Deus possa visitá-los, confortando o coração dos familiares daqueles que perderam seus entes queridos para essa doença. Também acalmar aqueles que estão hospitalizados, de alguma maneira Deus confortar, também para que tudo isso passe o mais rápido possível. É bem provável que você já esteja orando por isso, mas eu quero te lembrar a fazer isso hoje aqui, nesse encontro, que a gente possa reservar um tempo então para fazer isso. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia. Te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, como povo de Deus, como família de Deus, como irmãos e amigos aqui neste lugar. E diante dessa situação que nós acabamos de descrever, a gente pode, de certa maneira, imaginar o tamanho do sofrimento, do luto, do pranto que grande parte dos brasileiros estão vivendo. De maneira que nós queremos rogar ao Senhor a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia na vida de todos aqueles que, de alguma maneira, passam por essa doença. Aqueles que convivem com essa doença dentro de casa, que têm um amigo, um parente, um pai, a mãe, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que aguardam resultados de exames, aqueles que estão na fila por UTIs. Então, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um deles. Visite-os. A Tua mão poderosa possa
acalmá-los, tranquilizá-los, possa diminuir o pranto, diminuir a dor. Nós louvamos o teu nome, clamamos ao Senhor, ó Deus, que continue abençoando todos aqueles que estão envolvidos no combate dessa pandemia, os organismos de saúde, os médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, estão convivendo dia a dia com pacientes, estão sob risco de contaminação. Então nós pedimos, ó Deus, que o Senhor proteja todos eles, que o Senhor fortaleça-os, ó Deus, emocionalmente, psicologicamente, para enfrentar um momento tão difícil que o Brasil vive, que o mundo vive em decorrência dessa doença, dessa pandemia. Pedimos também, ó Deus, a tua mão poderosa para iluminar o coração dos médicos, dos pesquisadores, de cientistas que estudam, procuram uma vacina, um remédio, uma cura para isso. Nós louvamos o teu nome e clamamos, ó Deus, nesta manhã, que assim o Senhor faça para o nosso bem, para o bem do teu povo, para o bem de toda a raça humana no planeta. Isso tenha um fim em nome de Jesus. E que cada um de nós também, ó Deus, possamos perceber o caráter pedagógico que essa realidade impõe para todos nós. E podemos também ser conscientes daquilo que podemos fazer para contribuir, aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente assim possa fazer, em nome de Jesus. Nós oramos e clamamos, ó Pai, certos que o Senhor ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia no Salmo 113. Nós vamos ler o verso de 1 ao verso 3. Salmo 113, de 1 a 3, diz assim: Aleluia! Louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja agora e para sempre. Quero convidar o nosso irmão Tiago, que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Isaías capítulo 1, verso 18 diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A palavra de Deus, depois de apontar
pecado do povo, depois de confrontar o povo do seu pecado, ele faz um convite. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Irmãos, esse convite nunca deixou de ser feito para ninguém. Deus faz esse convite para nós todos os dias. A olharmos para nós, avaliarmos a nossa vida, e à medida que a gente vai fazendo isso, Ele nos convida, agora venha, arrazoemos, confraternizemos, aproximem-se de mim. Esse convite se estende a todos, é um convite perene. E nós vamos fazer esse exercício agora. Nós vamos refletir sobre a nossa vida, refletir sobre como tem sido a nossa caminhada, refletir sobre se realmente nós estamos buscando ser igual a Deus, porque Deus se revela no Filho. O Filho é o nosso padrão, é o nosso alvo. E à medida que a gente cresce e se aproxima do Filho, a gente se aproxima do Pai. E esse convite de Deus é para que a gente faça isso. Avalie a nossa vida, pense a nossa vida e depois arrazoemos com Ele. Convite da comunhão, convite de ir a Ele. Então nós vamos fazer isso. Você vai abaixar sua cabeça e vai orar a Deus, pedindo perdão, clamando a Ele o perdão, dizendo a Ele onde estão as tuas faltas, onde estão os teus medos, onde estão as suas limitações, o que está em você que é um obstáculo para a sua comunhão com Ele, quais são os hábitos e os maus hábitos que você tem que dificulta a sua comunhão com Ele. Esse é o convite. Ir a Ele, dizer a Ele, na certeza de que será perdoado, de que será aceito, de que será acolhido. Então nós vamos fazer isso agora. Baixe sua cabeça, busque na sua memória tudo aquilo que é peso para a tua vida, que te incomoda, que te persegue, que te machuca. Quais são as culpas que você carrega? Deposita tudo nele, faça isso agora. Clame a Deus e Ele vai te ouvir, vai te perdoar. E como diz a palavra, os teus pecados, ainda que sejam os mais graves possíveis, ainda que sejam mais escandalosos que você possa imaginar, ainda que sejam coisas que você diz, não, eu não mereço isso. A palavra de Deus está dizendo aqui, vinde, pois, e arrazoemos, de que não há nada definitivo que possa te afastar de Deus. Ao contrário, Ele está dizendo que ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos. E ainda que sejam vermelhos, se tornarão como a lã. E é Ele que pode fazer isso. Aliás, Ele já fez isso. A obra de Cristo na cruz é que faz isso, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Então, nesta manhã, você tem toda a liberdade de se achegar a Deus com toda a convicção de que seus pecados serão perdoados e de que você será aceito em Cristo Jesus.
Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor nesta manhã. Estamos aqui com o propósito de te adorar, de te exaltar, de expressar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor, de te expressar a nossa gratidão por uma obra que o Senhor já começou em nós e está fazendo. E nesse instante nós queremos confessar ao Senhor as nossas faltas. Nós queremos, sem nenhuma reserva, colocar diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, a nossa intimidade, colocar diante do Senhor todo o peso que a gente carrega, todas as contingências que a vida nos impõe. Queremos deixar na cruz todos os nossos medos, todas as nossas culpas, porque a tua palavra diz que todas essas coisas elas foram depositadas em Cristo, e Cristo levou todas elas para a cruz, e lá é o preço da nossa liberdade. Então nós te adoramos por esta obra que o Senhor realizou, e te adoramos porque o Senhor resolveu nos amar. Te adoramos porque na história o Senhor se revela a nós através do Filho e nos convida à comunhão. E que na caminhada de cada um, os obstáculos que vêm aparecer, a gente possa lembrar desse convite que o Senhor faz ao teu povo para ir a Ti, com todas as nossas cicatrizes e marcas, para que assim o Senhor nos cure, o Senhor nos sare todos os dias. Essa é a nossa oração, pedindo perdão, ó Pai, por tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, que te desagrada. Perdoa a nossa infantilidade, perdoa a nossa falta de sensibilidade para ouvir a Tua voz, perdoe a nossa covardia de desistir de nós mesmos e viver a intensidade do Evangelho que o Senhor nos convida. Anima o Teu povo, faça com que todas as verdades do Teu Evangelho sejam reavivadas em nós, e que nesta manhã, não só esse momento agora de contrição, mas principalmente no momento da exposição da Tua Palavra, os nossos corações possam estar abertos, atentos para recebê-la, e que nós possamos colocar também em prática tudo aquilo que temos aprendido a respeito do Senhor e a respeito do Teu reino, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Nossa, acho que ninguém tá acordado ainda, né? Bom dia! Agora sim, bom dia para você que está nos acompanhando também aí de casa. E eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 92, porque dando continuidade a este culto de adoração ao nosso Deus, nós vamos passar agora para os momentos de cântico, usar a nossa voz, o nosso corpo, enfim, para render graças ao Senhor, né? Através das músicas, através dos cânticos de louvor. E nós vamos ler o Salmo 92, os versos de 1 a 3. 1 a 4, perdão. Salmo 92, versos 1 ao verso 4. Eu vou convidar a igreja para se colocar em pé. E bem forte, todos em uma só voz, nós faremos a leitura desses 4 versículos todos juntos. Hino de gratidão a Deus. Leiamos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo.
anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Amém? E aqui diz, né, bom é render graças ao Senhor, bom é cantar louvores ao teu nome, poder anunciar de manhã a tua misericórdia, a gente acabou de confessar os nossos pecados, também agradecendo ao Senhor por mais uma manhã que as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas, e por isso nós estamos aqui, né, nessa manhã, reunidos para render graças ao Senhor, que é o único digno de honra, de adoração, e que possamos sim, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio, às vezes, como o Hauler falou, às vezes a gente conhece alguém próximo, tem um parente que está passando por essa situação, está passando por dificuldade, mas ainda assim nós temos que render graças ao Senhor, sabendo que Deus é controlador de todas as coisas, que Ele sabe de todas as coisas e que a gente tem que se sentir seguros, né, por estarmos diante do Senhor, por termos esse privilégio, essa alegria de podermos estar na casa dEle ainda neste momento de dificuldade, para render graças a Ele, porque Ele é digno. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, adoramos o teu nome e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, adoramos o teu nome e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. amém? É por isso que estamos aqui, né? Porque o nosso Deus reina e porque Ele é o único digno de louvor e de adoração. Vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, teu desejo é reinar sempre
devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor? Quem estiver preparado, esse é o momento. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina sempre em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina sempre em mim, Senhor. Mais uma vez, sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Reina sempre em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina sempre em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina sempre em mim, Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se assentar? Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante a ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu Desde o início, nas noites, nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta.
perante a ti. Este sincero amor seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante a ti. Este sincero amor seja a expressão de todo o meu louvor. Muito obrigada, Senhor, pela graça que nós temos, ó Deus, de estar diante de Ti, de termos a liberdade, Senhor, e a oportunidade, ó Pai, de Te louvarmos, de Te exaltarmos e declarar ao Senhor, ó Deus, que só Tu és digno de honra, só Tu és digno, ó Deus, de todo louvor. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor colocou à disposição, ó Deus, em nossos corações de estarmos aqui nessa noite para Te adorar, ó Deus, render ao Senhor o louvor que somente a Ti é devido. E obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos protegido e nada nos tem deixado faltar. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, nesta manhã, ministrando a Tua palavra, ó Pai, aos nossos corações, e que saiamos daqui, ó Deus, transformados pela Tua palavra, desejosos, ó Deus, de colocá-la em prática em nossas vidas, e que sigamos, ó Deus, no dia a dia, lutando contra o pecado, ó Deus, e buscando realmente ter uma vida de santidade ao Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Saudar também aqueles que nos acompanham em casa, adorando o Senhor, não presencialmente, mas usando o seu dispositivo eletrônico, nos acompanhando pela internet. São todos muito bem-vindos. Nós vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, nesse momento de reflexão da palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. E eu farei aqui a leitura do verso 35 até o verso 38. É o texto da palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Do versículo 35 até o versículo 38. Quem achou, diga amém. E mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura. Mateus 9, de 35 a 38. Nós vamos ter mais uma palavra de oração antes da leitura. Vamos falar com Deus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos felizes porque aqui nós nos encontramos nesta manhã para te prestar culto, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Nós estamos contentes, ó Deus, porque nós temos esta liberdade de estarmos aqui com as nossas portas abertas, sem nenhuma interferência, podendo cantar ao Senhor louvores, bendizer o teu nome e ler publicamente a tua palavra. Esta palavra que é para nós a regra da nossa fé e da nossa prática. Esta palavra que é a verdade absoluta revelada pelo Senhor e que se faz presente nos dias de hoje, relevante na nossa atualidade, para moldar a tua igreja, para tratar com o nosso coração. Nós te adoramos pela tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento. O Senhor nos ilumine o coração e a mente. O Senhor haja de uma maneira poderosa na vida daqueles que se encontram aqui agora e daqueles que acompanham pela internet, daqueles que vão acessar a esse culto mais tarde. O Senhor dê o conhecimento do Senhor e o conhecimento da tua vontade específica para nós nesses dias. É o que nós te suplicamos nesse momento, esperando do Senhor a providência do esclarecimento que vem do Espírito do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Palavra de Deus que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Texto muito conhecido nosso. Certamente você já deve ter ouvido muitas mensagens embasadas aqui nesse texto, mas eu só queria lembrá-los, irmãos, de que, como disse o Raul agora há pouco, no início do nosso culto, que a nossa escola dominical online está interrompida por conta dessa mudança de horário. Assim que for possível voltarmos, nós vamos continuar aquela abordagem que estávamos fazendo sobre a igreja. E eu penso, irmãos, que esse é um assunto pertinente, sempre pertinente. Há algum tempo atrás, eu não sei quantos de vocês chegaram a ler um livro que foi muito divulgado na igreja presbiteriana, um livro chamado Cal, O Chamado para Acordar o Leigo, um livro escrito por um coreano. E ali aquele livro é divulgado na IPB, divulgado em presbitérios, para que os concílios estudassem aquele livro e as verdades que estavam sendo trazidas ali naquele livro, para dar um chacoalhão na igreja. Uma das coisas muito importantes que lá naquele livro está registrada é o fato de que, de verdade, no tempo da Reforma Protestante, foi feita uma abordagem, foi feita uma restauração teológica, mas nos nossos dias há uma necessidade de uma restauração eclesiástica ou eclesiológica. Isto é, há uma necessidade de nós repensarmos a vida da igreja. Há uma necessidade de nós
considerarmos como é que nós estamos sendo igreja nos nossos dias. Então é muito pertinente esse tipo de abordagem de assunto quando nós trazemos à luz da Escritura o que é que Deus pensa, considera e revela acerca do seu povo, acerca da igreja. E um dos enfoques que nós temos trazido, pelo menos nessas duas aulas anteriores, onde nós tratamos sobre a igreja, um dos enfoques foi que a igreja precisa ser uma bênção no seu contexto. Ela não pode ser só reconhecida, ela não deve ser só reconhecida como uma bênção no seu contexto, mas ela deve ser de fato uma bênção no seu contexto. E é claro, irmãos, que essa é uma informação muito generalizada, muito genérica, muito ampla, né? A igreja deve ser uma bênção no mundo, mas nós temos que particularizar isso. Nós devemos trazer isso para o pessoal. Nós devemos tomar esse conceito para nós. E aí a questão, qual é a igreja que deve ser uma bênção? A nossa. Esta igreja aqui, que tem endereço, que tem CNPJ, a igreja que hoje nós chamamos Igreja Presbiteriana Memorial. Esta igreja tem que ser uma bênção. Nós temos que trazer isso para nós, irmãos. E a questão é, qual deve ser o ambiente, qual é o nosso mundo? Quando se fala a igreja deve ser uma bênção no mundo, qual igreja? A nossa. E qual é o nosso mundo? O nosso mundo é aqui, meus irmãos, é evidente. É o lugar onde nós estamos plantados. O Senhor Deus, segundo a sua misericórdia, graça e o seu plano eterno, resolveu estabelecer aqui esta igreja. E eu tenho observado e tenho conversado a boca pequena com algumas pessoas, na medida em que a gente tem oportunidade, tendo em vista que agora os nossos encontros são sempre muito mais espaçados, né, devido ao isolamento social, nós temos que ser mais contidos. E, por exemplo, numa reunião de oração, poucas pessoas que aparecem, mas na medida em que eu tenho oportunidade de conversar, eu tenho ficado assim, abismado. E eu acho que isso vem muito da questão da particularidade nossa, né? Porque nós viemos de uma cidade pequena, e quando nós chegamos numa cidade grande, para onde a gente olha, para onde nós voltamos os nossos olhares, nós enxergamos ali um campo vasto para ser evangelizado. Eu já tinha ouvido falar a respeito disso, a gente lê em livros, mas quando você chega numa cidade grande, para onde você olha, você vê muita gente, muitas famílias, e nós estamos num lugar privilegiado, nós estamos num lugar onde há muita gente para ser alcançada, muitas famílias para ser abençoadas. A nossa igreja está sendo chamada, meus irmãos, para ser uma bênção aqui. Temos um bairro populoso para lá, um bairro populoso para trás. Muitas famílias. E com isso em mente, irmãos, eu queria considerar o texto que nós acabamos de ler. Com essa ideia em mente. Onde é o nosso mundo? É aqui. E quem deve ser bênção? Nós. E há pelo menos 5 pontos nesse texto que nós devemos observar com atenção e repensarmos o nosso ministério como igreja. Repensarmos o nosso ministério como Igreja Presbiteriana Memorial. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui aos irmãos, e que está aí presente no texto, é a compaixão. A compaixão é o sentimento, é a postura dominante nessa narrativa aí. Se você observar com um pouco mais de atenção, você vai ver que essa narrativa está, por assim dizer, no momento de finalização de um grande relato, em que Jesus, tão logo termina o Sermão do Monte, ele sai curando enfermos, tratando de problemas pessoais,
tratando das dores do mundo, no exercício pleno da sua função como Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para desfazer as obras do diabo, aquele que veio para trazer o reino de Deus, o alívio para o Senhor, e o alívio do Senhor para as pessoas. E nada disso é feito sem compaixão. O próprio ato de Jesus deixar sua glória e tornar-se homem como nós é uma atitude de quem se compadece. Essa é a característica do Deus que nós servimos. Quando nós ouvimos aqui agora há pouco, no momento de contrição, o chamado de Deus pela boca do profeta Isaías para que nós nos aproximemos do Senhor e arrazoemos e raciocinemos e consideremos a nossa vida e consideremos que ainda que os nossos pecados sejam inúmeros e nós estejamos sujos, ainda assim o Deus que se compadece de nós é aquele que perdoa os nossos pecados. E o Haller fez questão de dizer o seguinte, não é isso, irmão? Ele disse o seguinte: isso continua sendo feito, isso é atual, porque os efeitos da cruz de Jesus estão presentes nos dias de hoje. Nós podemos sair daqui em paz com Deus, tendo confessado os nossos pecados, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todos eles. Isso é compaixão, irmãos. O Deus que se compadece de nós, volta os seus olhares para nós e nos perdoa os pecados. E no texto, voltando o olhar aqui mais uma vez, então, para o relato de Mateus, o que acontece, irmãos, é que Jesus está no exercício da sua compaixão, curando os enfermos, trazendo libertação aos cativos, abrindo os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos. E muito interessante que na narrativa, num certo momento, após Mateus apresentar um resumo do trabalho de Jesus, Mateus relata que o Senhor Jesus olha compadecido para as grandes multidões. A compaixão é o primeiro ponto que deve ser incorporado, irmãos, no ministério da igreja, no nosso ministério pessoal, no ministério desta igreja. O que move, ou o que deve mover o nosso ministério, o que deve mover todas as nossas atitudes abençoadoras é a compaixão. Nós estamos sendo exortados nesse sentido. Esse é o caminho de Deus, porque, irmãos, o nosso caminho, muitas vezes, ou no nosso caminho, na maneira como nós fazemos as coisas, nós realizamos grandes feitos, atos ministeriais, fazemos obras ministeriais, fazemos coisas maravilhosas, dormimos com a nossa consciência tranquila, mas a grande motivação foi simplesmente para cumprir uma tabela, para fazer uma coisa que se exige de nós, e não é essa motivação que o povo de Deus deve ter. Estamos sendo desafiados a incorporarmos no nosso ministério a compaixão, o amor, a misericórdia. É a grande questão, irmãos. Por que fazemos o que fazemos? Em termos ministeriais que eu estou dizendo. Por que nós evangelizamos? Porque nós nos preocupamos em distribuir cestas básicas. Todas as atitudes abençoadoras desta igreja deve ser considerada à luz da motivação da compaixão. Esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui. Em segundo lugar, movido pela compaixão, Jesus é o modelo de um ministério abrangente e equilibrado. Verso 35 é o resumo que pela segunda vez Mateus faz. Capítulo 4 ele já faz um resumo dessas atividades de Jesus. E agora, no verso 35 do capítulo 9, nós lemos que percorria Jesus todas as cidades e povoados. O ministério é abrangente. Lá no capítulo 4, Mateus vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia. E aqui é pormenorizado, todos
todas as cidades e povoados. Onde é o nosso campo missionário, irmãos? Onde está o mundo onde nós devemos ser bênção? Então ele é abrangente. Nós não podemos pensar só na nossa rua. Nós não podemos pensar só no nosso povo, no povo que está aqui dentro. Nós não podemos pensar só nos nossos parentes. Nós temos que erguer os olhos e observar que há outros lugares para onde nós devemos direcionar os nossos esforços. E nós estamos sendo abençoados, irmãos. Nós estamos sendo levados a penetrar ainda mais em outros lugares com a bênção da tecnologia dos nossos cultos online, das nossas transmissões. Nós vamos chegar em lugares que a gente nunca imaginou e já virou até um coro, né, que a gente repete a todo instante. Nós estamos vendo isso e ouvindo isso. Todas as pessoas têm falado isso, muita gente tem falado isso, que esse é um caminho sem volta no qual nós estamos. Temos conversado, né, Kaique? Não tem jeito, o negócio é investir nisso, para a gente conseguir chegar em outras casas, em outros lugares, em ambientes que a gente jamais imaginou que a gente pudesse chegar, todos os povoados, todas as cidades. Nós temos um projeto na gaveta aí, né, Hauler? Que é o projeto do Cabra Macho do Senhor, e é para fazer uso da internet, fazer uso dessas coisas que hoje estão fazendo parte natural da vida da igreja. Então, o ministério de Jesus é abrangente, ou foi abrangente, e o nosso ministério também deve ser. E o texto continua dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Deve ser um ministério equilibrado nosso, assim como foi o de Jesus. O Senhor Jesus dedicou tempo na pregação do evangelho do reino de Deus para aqueles que não conheciam o evangelho, não conheciam o reino de Deus conforme a palavra do Senhor. Jesus está descortinando, revelando, apresentando o reino. Mas o Senhor Jesus também estava nas sinagogas, nos ambientes onde os judeus, os conhecedores das Escrituras, os conhecedores das tradições, aqueles que estavam na ponta da língua as tradições, a tradição dos anciãos, aqueles que conheciam a religiosidade. Então o Senhor Jesus entrava na sinagoga e se juntava àquelas pessoas e ensinava a verdade depurada. Agora não mais segundo as interpretações rabínicas, aos grandes livros, ao Talmude, mas de acordo com o próprio Filho de Deus, o autor da palavra, ensinando. E o Senhor Jesus também não perde seu tempo. O apóstolo Pedro, quando lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, falando com Cornélio, ele vai dizer que o Senhor Jesus foi aquele ungido por Deus para andar por toda parte fazendo bem. E aqui nós vemos o Senhor Jesus nesse ministério diaconal, evidentemente que todas as curas e todas as manifestações milagrosas e todo o alívio corpóreo que Jesus dava às pessoas significava pelo menos duas coisas. Primeiro, era um sinal de que ele era o Messias, porque se esperava do Messias exatamente isso. E segundo, para mostrar que no reino de Deus não há lágrima, choro, dor, e os efeitos da maldição do pecado não têm lugar. O Senhor Jesus está dando essa demonstração em vida, naquele momento que ele é o Messias, aquele que traz alívio, mas é ao mesmo tempo, irmãos, um significativo exemplo do ministério diaconal da igreja. A igreja, nós devemos considerar de uma forma muito séria um ministério equilibrado, onde nós pregamos o evangelho do reino, onde nós doutrinamos aqueles que estão aqui dentro e onde nós assistimos aqueles que são necessitados. É válido a gente lembrar
da exortação do apóstolo, que diz que não adianta nada quando alguém vier bater a nossa porta e pedir socorro material e a gente despede a pessoa com a paz do Senhor. Vá com Deus, Deus te abençoe, Jesus te ama e eu também. Há certas situações na vida em que a gente tem que pôr a mão no bolso, irmãos. Há situações na vida em que o ministério diaconal vai socorrer a pessoa em necessidades físicas. Isso é um ministério equilibrado. Nós queremos ser uma bênção? Esse é o chamado para a nossa igreja? Ótimo. Como é que Deus quer usar a igreja memorial? Aqui nesse nosso mundo, pregando com autoridade, pregando com unção. Por isso, irmão, bota na sua cabeça uma coisa: você é um chamado de Deus para compartilhar o evangelho com aqueles que não conhecem. Ou eu até diria diferente, você recebeu um chamado de Deus para apresentar o Jesus da Escritura para as pessoas, porque as pessoas conhecem Jesus das tradições. O Jesus que é ensinado aí nas escolas, nos filmes. Ensine o Jesus da Bíblia para as pessoas. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de educarmos perfeitamente na justiça e na palavra de Deus aqueles que o Senhor Deus trouxer para cá. Eles precisam ser bem doutrinados, mas nós não podemos deixar de visitar os enfermos, de acompanhar os necessitados, de chorar com os que choram. É um ministério equilibrado que Deus quer que nós realizemos. Nós quem? Nós aqui, a nossa igreja, você que está me ouvindo aí em casa. Terceiro lugar, irmãos, a igreja deve ser uma bênção num campo desafiador. E a gente percebe isso aqui quando o Senhor Jesus fala desse ambiente para onde ele olha. O Senhor Jesus ergue os seus olhos e ele vê uma grande multidão. Nós devemos ser uma bênção num campo desafiador. Os nossos dias não são diferentes daqueles. Na verdade, os nossos dias, o nosso ambiente ainda é mais amplo do que aquele. Jesus fala de uma grande multidão. E essa grande multidão é formada por pessoas aflitas e exaustas. Vamos considerar um pouco isso. São pessoas aflitas e exaustas, cansadas, sobrecarregadas, irmãos, por causa dos problemas que elas trazem na vida. Os problemas do cotidiano, os problemas que tiram o sono dessas pessoas. Mais uma vez eu quero dizer aqui que nós iniciamos o nosso culto e o Hauler mencionou aqui a dor daqueles que estão aí nas aflições, com as preocupações com o Covid-19, ou com as perdas, os problemas da vida. Para onde a gente olhar, nós vamos ver pessoas aflitas, exaustas, sobrecarregadas com os problemas desta vida. Eu gosto de citar 4 áreas que afetam demais a gente. E pensa no seu vizinho, pensa no seu colega de trabalho, pensa na pessoa que está aí próximo de você. Pelo menos em 4 áreas, em uma dessas 4 áreas, ela está afetada, sobrecarregada, entristecida, com dificuldades. Primeiro, família. Segundo, finanças. Terceira, saúde. Quarta, trabalho ou ausência dele. Essas são áreas que afetam a gente. Você quer ver uma pessoa cabisbaixa? Se for conversar e for cavucar, você vai ver que em uma dessas áreas ela tem lá uma preocupação extremamente grande. Pessoas estão ficando doentes fisicamente, irmãos, por causa dessas preocupações. Então são pessoas sobrecarregadas, pessoas aflitas, com as quais nós estamos convivendo, pessoas que estão aí vivendo na expectativa de uma solução e que precisam de uma palavra. E palavra que você tem.
o campo é grande, o campo é desafiador, o campo é formado por uma multidão de pessoas aflitas, de pessoas exaustas, por causa também dos seus problemas espirituais graves. As pessoas estão distantes de Deus, irmãos. As pessoas estão marcadas pela inimizade contra Deus. Esse é o campo. As pessoas estão vivendo crise de consciência. As pessoas estão carregando consigo culpas. As pessoas estão vivendo desejo por Deus. Você sabia disso? As pessoas com as quais a gente convive nesse grande campo que é o nosso mundo, que é o campo desafiador, marcado por essa multidão de gente aflita, exausta e sobrecarregada, tem pessoas com vontade de se aproximar de Deus. Tem gente com sede de espiritualidade. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem dúvidas em relação a um futuro pós-rio, a um futuro pós-morte. As pessoas estão assim. Talvez ela não tenha coragem de falar para você, ou talvez ela esteja buscando resolver essa sua sede em outras coisas, em outras formas de espiritualidade. Mas esse é o campo. Esse é o campo onde eu e você, onde a nossa igreja está atuando, formado por pessoas dessa forma. O campo é desafiador, o campo é formado por uma multidão de gente sem pastor, irmãos. Você levante a mão para o céu todo dia, porque você é uma pessoa que tem pastor, e eu não estou falando do pastor Giovanni, eu estou falando do supremo pastor que é Cristo Jesus. Porque ele chega onde nós não chegamos. Ele toca onde nós não temos poder. Eu posso ir lá na sua casa fazer uma oração com você, né, dona Ivani? Mas quem vai trazer o conforto, o consolo é o Espírito de Cristo, não sou eu. Então você levante a mão para o céu, porque você tem pastor. E o seu pastor derramou o sangue dele para te comprar. Agora as pessoas que estão, muitas delas, estão exaustas, aflitas e gente como quem não tem pastor nenhum. E sem pastor, irmãos, eles vivem à mercê. Presta atenção nisso. Eles vivem à mercê dos lobos devoradores, que são os mercenários da fé. Aquelas pessoas que estão prometendo que não podem dar. Aquelas pessoas que são movidas pelo próprio ventre, vendendo serviços espirituais. E elas continuam sem pastor. Sem pastor, essas pessoas vivem à mercê da idolatria. Se apegam a qualquer tábua de salvação. Estão desejosas de adorar alguma coisa. Não sabem que o coração delas só será satisfeito quando o Cristo Jesus, ressurreto, se assentar no trono lá. Quando adorar o Deus vivo e verdadeiro, mas elas não sabem disso, então adoram qualquer coisa. E sem pastor, essas pessoas vivem à mercê do misticismo, do esoterismo, de todas as formas de religiões do mistério. Aliás, as pessoas são normalmente dadas a essas coisas misteriosas, né? Sem pastor, sem orientação, se apegam a essas possibilidades e essas tábuas de salvação, por assim dizer. O campo é grande, irmãos. O quarto lugar aqui que nós observamos no texto é que o campo é desafiador, mas é o campo que já está preparado. Esse é um campo desafiador, grande, muitos problemas, muitas dificuldades de ordem material, de ordem espiritual, de ordem psicológica, mas é um campo já preparado. O Senhor Jesus compara esse campo com uma seara. É assim que o Senhor Jesus se refere a essa grande multidão, como uma seara. E a seara é uma lavoura pronta para a colheita. Esta é a ideia. A ideia que o Senhor Jesus tem lá e convida os seus discípulos a observarem é a ideia de um campo preparado para a colheita. No outro lugar, o Senhor Jesus vai dizer: vejam como os campos já branquejam, estão prontos para ser colhidos. E a grande questão é a seguinte, irmãos: quem preparou esse campo para ser colhido?
E você que conhece muito bem a Escritura, sabe responder na ponta da língua, está na ponta da língua a resposta. Quem preparou esse campo para ser colhido é o próprio Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor que está trabalhando no coração das pessoas a quem nós vamos ministrar. Uma das coisas básicas de todo missionário, ou que todo missionário é informado, é levado a considerar, é que antes do missionário chegar no campo, o Espírito de Deus já chegou lá. Antes do missionário chegar naquele lugar para pregar o Evangelho, para trazer uma palavra de conforto, para fazer algum tipo de obra assistencial, o Espírito Santo de Deus já estava lá preparando a seara para ser colhida. E esse é o grande triunfo, irmãos, é o grande trunfo, por assim dizer, da igreja de Jesus. Nós sabemos que nós vamos trabalhar e nós vamos obter resultado. Nós sabemos que nós vamos pregar, se alguns vão rejeitar, mas outros vão abraçar. Nós sabemos que nós vamos ministrar aos corações e ainda que os nossos olhos não vejam resultado hoje, nem amanhã ou nem daqui a 50 anos, um dia aquela semente que você lançou vai germinar, porque caiu em terreno preparado pelo Espírito Santo de Deus. É muito interessante a gente se lembrar da grande comissão, no mesmo Evangelho de Mateus, onde Jesus diz a respeito da autoridade que ele recebeu, nos manda sair ao mundo, nos manda evangelizar, fazer discípulos, batizar os convertidos, e ele afirma: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus vai à frente, o Espírito de Cristo vai à frente, preparando para que aquilo que nós viermos a ver seja a seara do Senhor, o povo preparado, pronto para a colheita. Esse é o povo, irmãos, para quem nós devemos olhar. E em quinto lugar, e para terminar, nós observamos aqui, irmãos, no texto, segundo o que Jesus diz, que os trabalhadores são poucos. Essa é a grande tristeza histórica, desde as épocas do Senhor Jesus. E nós devemos orar por mais trabalhadores. Verso 38, o Senhor Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então pense nisso no seguinte contexto: uma multidão de pessoas aflitas, exaustas e sem pastor, pelas mais variadas razões. Um campo vasto demais. Já aconteceu com você? Abrir um parênteses aqui. Dona de casa, eu acho que tem muito disso, né? De você ter tanta coisa para fazer que você não sabe por onde começar. Já? Você acorda, são tantas as demandas que você não sabe por onde começar. Aí vem um engraçadinho e fala para você: comece pelo começo, mas onde está o começo? O que é mais prioritário? A ideia é essa aqui, irmãos. Sinceramente, quando eu olho, ando, eu estou conhecendo Cuiabá agora, sou um chegante, né? Sou um forasteiro ainda, estou me instalando. Mas que cada pedaço que eu olho e que eu descubro, a sensação é essa. A sensação é essa. Mas tem muita coisa para fazer, mas por onde que começa? E aí a gente começa a pedir a Deus, nos mostra, nos dê estratégias, nos dê enfoque, me ajuda a pensar como o Senhor pensa. O trabalho é grande demais, irmãos. As multidões são enormes. Os sofrimentos são grandes demais. Sofrimento de alma. Sofrimento de necessidades espirituais. Mas os trabalhadores são poucos. E é isso que dói muito na gente. Então o Senhor Jesus nos diz, isso é histórico, né? Já desde os tempos de Jesus: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sobre isso eu preciso tecer duas considerações para a gente terminar. Primeira delas: só ora por mais trabalhadores quem está engajado na obra. Quem não está nem aí para a obra, nem vai ver a necessidade de mais trabalhadores. Só quem está, como dizia um amigo meu lá do sul de Minas,
pegando o boi pelo chifre, só quem, usando uma expressão mais neotestamentária, só quem está com a mão no arado é que vai ver a necessidade de orar para que mais trabalhadores venham. Sabe por quê? Porque está pesando nas costas dele. Ele está tentando, mas tem mais coisa para fazer, mas tem uma lacuna ali, precisaria de gente aqui, tem uma outra lacuna lá, precisaria de gente ali. Aí sim, Senhor, manda trabalhadores, tem muito o que fazer, mas os trabalhadores são poucos. E nós estamos sobrecarregados, mas o servo do Senhor não larga o osso. Ele está sobrecarregado, mas ele é persistente. Ele é duro no cavaco, como diz o outro. Ele não desiste. E ele continua orando. Irmãos, só ora por mais trabalhadores quem está engajado na obra. Quem não está, não se importa. Não se importa. Só quem olha, ergue os olhos e vê a quantidade de pessoas aflitas e a multidão de gente que precisa da bênção da igreja é que vai pedir ao Senhor que mande trabalhadores competentes e realmente vocacionados. Porque de vez em quando, irmãos, até aparecem trabalhadores, mas eles não são vocacionados do Senhor. Ou não são competentes para fazer. E com o passar dos dias vão até atrapalhar. Então, quando orarmos, que a oração seja essa: Senhor, manda a gente ungida pelo Senhor, chamada pelo Senhor de fato, porque a gente precisa de gente que preencha as lacunas. A gente precisa de gente em todas as áreas da atuação da igreja, todas, absolutamente todas. Eu estou falando aqui da nossa igreja, gente. Nós precisamos de gente para ajudar no som, nós precisamos de gente para ajudar na mídia, nós precisamos de gente para ajudar nas transmissões, nós precisamos de gente no louvor, precisamos de gente para ajudar a junta diaconal, que a junta diaconal nossa hoje é reduzida a um diácono. Um diácono. Nós precisamos de gente para cuidar de criança, mas não tem criança ainda, não tem, mas vai ter. Vai ter. Ou será que esse negócio de pandemia vai ficar ad eterno? Não vai, uma hora as coisas vão terminar, a vida vai voltar ao normal, nós vamos precisar arrumar jeito de receber as crianças. Nós não queremos crianças aqui, nós não queremos famílias aqui, nós precisamos de gente na escola dominical, irmãos, nós precisamos de gente para ajudar com o ensino aqui na igreja, para que aqueles que estão trabalhando possam revezar, para que eles também se assentem, para que eles também aprendam, para que eles também cresçam. Isso é um problema numa igreja pequena. Mas não, isso é problema de igreja grande também, porque muitas igrejas grandes são sempre aquelas mesmas pessoas trabalhando. A igreja é enorme, mas seus trabalhadores são poucos. Então nós precisamos, irmãos, pedir que pessoas venham para nos ajudar. Nós precisamos de gente que tenha sangue nos olhos e que esteja disposto a evangelizar com poder. Nós precisamos de gente, irmãos, que seja corajoso, pessoas corajosas para enfrentar a evangelização no corpo a corpo. É uma bênção a internet, mas o corpo a corpo ainda não terminou o seu tempo. Nós precisamos de gente para isso. Então você ore. Você está com a mão no arado? Então ore para que Deus mande gente assim. Nós precisamos de gente assim. Porque o campo é grande. Tem muita gente do lado de lá da avenida, tem muita gente atrás da gente aqui, tem muita gente do lado. Uma segunda observação que eu queria fazer, irmãos, é que quem ora por mais trabalhadores, presta atenção nisso. Quem ora por mais trabalhadores deve se dispor a ser resposta à própria oração. E pode ser que você esteja lá com a mão no arado. Das duas, uma, ou você está com uma mão só no arado. E você está orando, Senhor, manda trabalhadores, mas de repente o Senhor Deus está falando no seu coração, é no seu coração. Porque Ele te quer em algum lugar. Ele quer que você faça. Aí está na hora de botar as duas mãos no arado.
Ou talvez você seja uma pessoa que ama muito a igreja, ama muito o ministério, e você está vendo o empenho das pessoas, mas você hoje não está fazendo nada ainda. E aí você começa a orar, Senhor, manda trabalhadores, e de repente o Senhor tem obra nas suas mãos, coisa para você fazer. E eu falo àqueles que estão aqui e àqueles que nos acompanham em casa. Eu quero crer que essa transmissão vai atingir muita gente, seja agora, ao vivo ou depois, né, Kaique? Porque fica depois, né, para a turma acessar. Pode ser que Deus esteja falando com você. Você está orando, Senhor, manda trabalhadores para a tua seara, porque a seara é grande. Uma multidão de pessoas aflitas, exaustas, sem pastor, sobrecarregadas. Manda gente, Senhor. E Deus olhando para você, mas é você que eu quero, meu compadre. É você. Então, irmãos, quem ora por mais trabalhadores deve se dispor a ser resposta à própria oração. Finalizando de verdade. Me permitam falar bem pessoalmente, né? Aliás, essa é a função, né? A pregação tem que ser pessoal. Irmãos, nós estamos aqui vivendo naquilo que nós estamos chamando de um processo de revitalização. A nossa igreja aqui está passando por isso. Quem conhece bem a história da igreja presbiteriana do Carumbé, hoje Igreja Presbiteriana Memorial, quem conhece bem sabe do seu passado, de como era antes, sabe, ou pelo menos tem noção das coisas que aconteceram à vida da igreja, que chegou ao ponto do que chegou, né, de uma intervenção do presbitério. O fato é, irmãos, que ao invés da gente ficar olhando no retrovisor, ao invés da gente ficar olhando para o passado, com saudosismo ou com tristeza, agora é hora da gente olhar para frente. É hora da gente pensar, é daqui para diante. Esse é um momento em que a gente vai reescrever a história da nossa igreja. Deus está dando uma oportunidade para nós, irmãos, para reescrevermos a história da nossa igreja. De nós termos aqui uma igreja vibrante. A igreja é vibrante, graças a Deus por isso. Olha que louvor gostoso que a gente teve aqui. Olha que culto agradável que nós estamos tendo aqui. Mas nós queremos uma igreja mais vibrante. Nós queremos uma igreja mais atuante. Nós queremos uma igreja mais fiel. Mais fiel no seu chamado, no seu ministério. E estamos trabalhando nisso, por isso que tem sido considerado esse tempo como um tempo de revitalização. Estamos num processo de revitalização. E há algumas coisas muito importantes para a gente considerar nesse processo. A primeira coisa, irmãos, nós precisamos repensar a nossa igreja. Repensar a nossa igreja na sua missão de ser bênção. O que significa isso? Significa de nós termos um pensamento mais coletivo, em termos de igreja. A nossa igreja, tudo bem que cada um de nós aqui que compõe a nossa igreja tem os seus problemas particulares, tem as suas lutas pessoais, tem os seus dramas, tem as suas dificuldades, elas são enormes, a gente sabe disso. Enquanto vivemos nesse mundo, vivemos num mundo de aflição e temos as nossas aflições, os nossos problemas lá da nossa casa, lá da nossa família, todos nós temos. Alguém hoje chegou aqui com o coração plenamente tranquilo, não tem nenhum problema. Alguém chegou assim, dessa forma? Quem chegou aqui desse jeito? Nós temos as nossas coisas. Mas tem hora que nós precisamos, não que esquecer os problemas pessoais, mas ter uma mente mais coletiva. Os problemas da nossa igreja,
abraçar os nossos problemas eclesiásticos, as nossas demandas eclesiásticas, as nossas preocupações eclesiásticas, quais são os problemas da nossa igreja, quais são os anseios da nossa igreja. Eu digo isso, irmãos, porque a gente às vezes fica tão preocupado com as nossas questões que as coisas da igreja a gente empurra com a barriga. A gente não liga. Deixa do jeito que está para ver como é que fica. Não pode. Então nós precisamos repensar a nossa igreja, nesta missão de sermos uma bênção. E passamos ou iniciamos considerando a coletividade do nosso povo. O problema da igreja memorial é o problema do Hauler, do Kaique, da Maria Alice, do Pedrão, do Pedrinho, do Tiago. Uma segunda coisa, irmãos, nós precisamos repensar o nosso amor denominacional. Tenho falado isso lá com os meninos lá do Catecúmenos, né? Pedrão, Pedrinho, Stephanie. Não veio na aula ontem. A Bia. Irmãos, nós precisamos recuperar o amor denominacional. A verdade é que existem muitas possibilidades eclesiásticas na cidade de Cuiabá. Tantas possibilidades eclesiásticas que, de repente, se o sujeito fica descontente com a igreja dele, a partir da semana que vem não vai mais nessa, vai na outra, porque ali na rua de lá tem. Né? Só atravessar a rua tem outra ali. As possibilidades são enormes. Mas nós precisamos recuperar o amor pela nossa igreja presbiteriana. Recuperar o amor pela nossa igreja presbiteriana memorial. É a minha igreja. A minha igreja. Isso significa que eu devo vestir a camisa da minha igreja. Eu devo arregaçar as mangas para trabalhar. Eu devo suar essa camisa e eu devo beijar o escudo. Não é assim que jogador de futebol faz? Chega o jogador de futebol lá, veste a camisa, quando faz qualquer coisa lá, faz um gol, ele beija o escudo, ele sauda a torcida, ele saúda o escudo que está lá no chão. Nós devemos fazer isso com a nossa igreja, irmãos. Você tem que amar a sua igreja, você tem que se envolver com a sua igreja, você tem que se doar para a sua igreja. E eu vou dizer mais, irmão, se nós não agirmos desta forma, se a nossa igreja não agir assim, se os nossos membros não agirem assim, não adianta nada o pastor que veio de fora querer alguma coisa. Não adianta nada os irmãos que estão chegando quererem alguma coisa. Não adianta nada a IPC querer alguma coisa, o presbitério ter seus planos. Nós precisamos desejar isso. Nós é que precisamos desejar. Trocando em miúdos, isso significa o quê? Significa, tem reunião de oração, eu tenho que estar lá. Ah, mas não pode porque tem muita gente. A gente dá um jeito aqui, você não pode entrar, fica a gente do lado de fora. Divide em salas. Se bem que agora a gente não vai fazer presencialmente. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como a gente vai fazer reunião de oração. E nós teremos. Nós teremos reunião de oração. Então seja participativo, irmão. Seja participativo. Se envolva. Essa é a sua igreja. E esse é o nosso ministério. E Deus está nos chamando para sermos bênção nesse lugar aqui. Deus quer fazer grandes coisas nesse lugar a partir da nossa igreja. Você acredita nisso? Você acredita? Eu acredito, Raul. Não é possível. Não é possível. Eu estava acomodado lá. Vida tranquila. Agora eu estou aqui incomodado. Desconfortável, porque a multidão, meus irmãos, é grande.
O âmbito para a gente trabalhar é enorme. As pessoas para a gente evangelizar são muitas. As famílias que precisam de Jesus são muitas. Além do que, nós temos a oportunidade de participarmos daquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Vamos orar. Fecha aí os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor está nos dando de reescrevermos a nossa história. Nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos cooperadores do Senhor naquilo que o Senhor quer fazer na vida de muita gente. Senhor, nós acreditamos piamente que tem gente do Senhor ao nosso redor, gente que é eleita do Senhor, a quem o Senhor quer alcançar, gente preparada pela Tua graça. Nós temos certeza disso. E Senhor, nós queremos ser instrumento do Senhor para alcançar esses eleitos, para abençoar essas famílias, para trazer essas crianças, Senhor, para oferecer o alívio que só Cristo Jesus pode dar. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor desperte o nosso coração, Senhor. O Senhor nos deu o incômodo, a vontade de trabalhar, a unção do Espírito do Senhor, a estratégia correta, o recurso material, Senhor, o dinheiro, a condição intelectual, o know-how, para que nós sejamos uma igreja multiministerial, Senhor, e alcancemos as pessoas. Abençoa-nos também no que diz respeito ao nosso espaço. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor abençoe a igreja memorial com relação ao espaço confortável. E se não for esse o lugar, ó Deus, abra um outro lugar para nós e nos dê o recurso, Senhor, para que ali a gente tenha condições de crescer, de receber pessoas, de abençoar pessoas, de sermos uma bênção. Mas acima de todas as coisas, Senhor, nós te pedimos que o Senhor dê entusiasmo ao nosso povo. O Senhor dê um olhar ministerial ao nosso povo. Que o Senhor dê a Deus um olhar como o de Jesus, que ergue os olhos e que vê os campos que já branquejam, e com o coração compadecido, Senhor, vão à luta em nome de Jesus. Nós te pedimos isso, Senhor, não nos nossos méritos, porque eles são inexistentes, porque nós oramos pouco, nós pecamos, nós somos frágeis, e em muitos momentos nós estamos cegos, somos pobres, estamos nus, mas nos méritos de Jesus nós clamamos ao Senhor: abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos uma bênção para a glória do Senhor. E agora, irmãos, ide todos em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, irmãos? Não vão embora ainda não? Senta aí um pouquinho, só alguns avisinhos aqui, os meninos já estão aqui atrás. Obrigado. Já falei para vocês que eu gosto muito de ficar junto deles, né? Já falei, né? Alguns avisos. Bom,
como eu já tinha antecipado, né? Nós vamos ter a nossa reunião de oração nessa semana. Não presencialmente, por causa de que às 20 horas já temos que estar em casa. Não é isso? Está vigorando isso, não está? Não, Não? ainda não. Ainda não. Ah, não? Não, por enquanto continua a partir das 10h30 e 5 da manhã. Aí na quarta vai sair uma nova determinação. Bom, Que deve mudar para as 8, provável. tá certo. Mas de qualquer maneira, nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Como a gente está nessa indecisão de tem, não tem, né, conforme a Ariana mencionou aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a nossa reunião online, pelo Zoom, tá bom? Vai até dar oportunidade para algumas pessoas participarem que não podem vir aqui. E nós vamos fazer na quarta-feira, às 19 horas, tá bom? 19 horas? 19 horas? E nós vamos juntar as 3 congregações. Então a gente vai abrir o link lá, coloca nos 3 grupos e a gente vai ter irmãos da Memorial, da Aliança e do Centenário. Tá bom? Vai ser uma experiência interessante. Essa semana eu tive um pouco de dificuldade, faltou um mentor lá, mas eu consegui. A duras penas, mas eu consegui. Qualquer coisa eu chamo alguém aí. Outra coisa importante, irmãos, que lá a igreja, a congregação do Centenário, as mulheres lá se reuniram e eles pediram para que o nosso culto fosse vespertino. Então, ao invés de 7 horas, será 6. Hoje às 18 horas vai ter o culto lá. Esse culto nosso aqui, hoje de manhã, lá na Aliança também de manhã, no Centenário vai ser às 18 horas. Eu queria fazer um convite para você ir lá, conhecer o nosso trabalho, a plantação da nossa igreja lá. Na semana passada, quem esteve lá nos visitando foi a Jéssica, o Erli e a Érica. Então, eu vou fazer esse convite para você que está aqui, você que nos acompanha em casa, de hoje, 18 horas, ir lá na congregação Centenário participar do culto. Eu estarei lá, vou pregar lá, tá bom? Vai ser muito bom para nós ver o seu rostinho lá. Depois eu vou colocar o endereço nos grupos, caso você queira, coloca aí no seu navegador e você vai poder participar com a gente. E o último aviso para a gente encerrar. Eu coloquei no nosso grupo uma proposta de um grupo de discipulado. Eu só tive uma pessoa que me mandou um recado, falou, eu quero participar. Mas, talvez, porque tenha faltado informações mais graúdas a respeito desse grupo de discipulado. Então, deixa eu te falar. Primeiro que esse grupo de discipulado é importantíssimo dentro daquilo que nós pretendemos como revitalização da nossa igreja. E segundo, que não é um discipulado para quem está começando na fé. É um discipulado para quem já está na sua carreira de fé. Então, se você quiser participar de um discipulado que vai ajudar você a servir o Senhor nesta igreja, você lá no meu WhatsApp pessoal manda o seu nome, eu quero participar. E aí eu vou fazer a listinha lá e assim que a gente puder se reunir, eu vou marcar para a gente começar a conversar. Tá bom? Amém, meus irmãos? Entenderam? Ok. Que Deus nos abençoe, que a graça de Jesus seja com nós, com todos nós, seja conosco.